pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa jornada de sucesso na jardinagem. Hoje eu quero mostrar para vocês, a gente falou no módulo anterior, a gente falou um pouco sobre a questão do jardim, a escolha do local, nós vimos falando das plantas, e hoje nós mudamos. Hoje eu quero mostrar um pouco do que a gente pode colocar no nosso jardim. Estou aqui em Uberlândia, na Central Garden, é um grande parceiro nosso, também, que tem aí uma série de plantas, cores, formas, cheiros, texturas, e que vão nos ajudar a escolher essas plantas para o nosso jardim. Então, um dos primeiros passos, o que é? É a escolha da área, se é de sol, se é de sombra, o que eu vou colocar nesse jardim, se eu quero um jardim aromático, aqui também a gente vai ver a questão dos jardins aromáticos, o tipo de substrato, a terra, o adubo, então são N fatores que levam à formação do nosso jardim. E eu quero convidar você para andar comigo hoje aqui, para a gente ver uma série de coisas diferentes e um monte de ideias que você pode estar no seu jardim. Aqui, por exemplo, eu abri o vídeo falando a respeito do buganvília ou da primavera. Olha só, é uma planta que no vaso ela está pequena, mas ela serve para fazer treliças, ela fica gigante, ela fica bonita, tem de várias cores, várias formas, que vão nos ajudar muito a colorir o nosso jardim. Tem as avencas, que são plantas de meia sombra, são de ambientes mais sombreados, não tolera sol, é uma planta extremamente sensível, e a gente vai ver, e muito bonita também. Então a gente parte do princípio, que tipo de jardim que eu quero? Eu quero um jardim colorido, eu quero um jardim de condimentos, eu quero um jardim de cheiros, E aí, vem comigo, olha só, se eu quero um jardim condimentar, se eu quero uma horta, eu tenho pimentas, eu tenho diversos tipos de pimenta, Olha para vocês verem que bonitinho esse aqui. Ela serve tanto para dentro de apartamento quanto para casa. Às vezes eu tenho uma varandinha lá e eu consigo colocar. Fica super bacaninha, Posso colocar na jardineira ou posso deixar aqui no vaso. Então vai depender muito do tipo do jardim que eu quero. Uma coisa que chama a atenção, o formato da pimenta. E olha só, e ela dando as suas flores, A gente vai ver que ela já está se reproduzindo, ou seja, ela está dando seus frutos, ela vai dar suas flores. Então é muito importante, eu volto a dizer, que tipo de jardim que eu quero? Eu quero um jardim com cores, eu quero um jardim com aromas. Olha só, eu tenho outros, as mini pimentas, os mini vasos com as pimentas também, Então isso é muito legal, a gente escolher, o tipo de material que eu quero, a resistência dele. Então, pessoal, é muito legal. Do lado daqui, a gente vem falando em relação à questão dos aromas, Então aqui eu tenho um jardim aromático, eu tenho um jardim condimentar, aonde eu tenho o alecrim. O alecrim, ele é extremamente aromático, Só de você passar a mão nas folhas, você sente o cheiro do alecrim, E uma grande maioria das pessoas conhece o alecrim. Então é muito bacana a gente ver isso. O orégano, Olha só, para quem não conhece a planta do orégano, essa aqui é a planta do orégano. Também, a gente usa aí ele verde ou usa ele seco, na salada, na pizza. As pessoas conhecem muito ele na pizza, principalmente. Então, é o que eu estou dizendo, depende muito do que você quer, Qual é o intuito do seu jardim? Hortelã, eu tenho hortelã aqui também. O hortelã é aromático, ele é digestivo. Um chá de hortelã após as refeições ajuda bastante no processo digestivo, Então, quer dizer, o que eu estou dizendo para você, o que você quer do seu jardim? Qual é a finalidade do seu jardim? Vem comigo, junto com ele, aí a gente tem outras variedades de pimenta, Então, e a gente vai ver que cada uma, ela vai se adaptar a um ambiente, Ou seja, o que eu vou colocar no meu jardim, as características que eu quero desse jardim, é de fundamental importância para isso. Então, eu quero um jardim aromático, eu quero um jardim condimentar, porque tem várias e várias aqui, plantinhas que vão nos ajudar no nosso jardim. E aí a gente vai passar para uma outra parte, Vamos colocar cores no nosso jardim. Que tipo de cor que eu quero, o que eu quero colocar nele, E vem aqui para vocês verem. Então a gente começa, como nós estamos aí num período muito propício para a montagem do jardim, a gente vai começar a olhar formas, a gente vai começar a olhar texturas, a questão de flores, Então a gente vai ver aí, olha aí para você ver. São plantas, geralmente plantas utilizadas dentro de casa, E a gente vai observar
que dentro dessa característica são plantas de pequena duração. Mas a gente vai caminhando, né? Eu quero formar um jardim. Aí as angelônias, né? São plantas que dão uma coloração toda diferenciada, bem bacaninha, muito bonito no jardim, que ele vai dar cor, ele vai dar forma, né? Então tudo isso. E uma planta muito antiga também, que era utilizada pelas nossas avós, que são os copos de leite, né? Antigamente o copo de leite ele era branquinho, né? A maioria que a gente encontrava aí eram os copos de leite branco. Então hoje eu tenho ele róseo, eu tenho ele amarelado, eu tenho ele alaranjado, eu tenho ele branco, né? Então, pessoal, são plantas que a gente vai se descobrindo, né, ao longo de cada passeio num lugar desse, que a gente vai conseguir olhar isso, né? Então é muito importante. Uma outra coisa, essa outra planta aqui também, ela é uma planta de cor, é uma dália, ela tem várias cores, tem delas miniaturas, as mini adálias, e tem elas maiores, que também são plantas do jardim da avó. A gente lembrava às vezes ia passear na casa da avó, principalmente no interior, e acabava encontrando essas adálias no jardim da avó. Então a gente vai ver que tem uma série de coisas que vão dando cor ao jardim. Quer enfeitar a sua casa para o Natal, né? Então aí a gente vai ver, né, que os poinsettias, né, também são excelentes opções, principalmente nesse período, né, que ele dá um toque todo diferenciado, ele dá uma tonalidade toda diferenciada para o processo. Uma outra coisa, olha só, né, que lindas hortênsias. Pessoal, a hortênsia, ela é uma planta de meia sombra para um pouco de sol, né? Ela gosta de climas mais frios, mais temperados, com temperaturas mais amenas. Não gosta muito de calor, não gosta muito de seca. Então, mas se você ver, ela vai ficar bonita o tempo todo, né? Ela tem ela rosa e tem ela azul, né? Então, se a gente for lá em Gramado, na Avenida das Hortênsias, a gente tem lá, né, uma avenida só formada por hortênsias. É o que dá o nome da avenida. Então a gente vai ver, né, e a cada metro que você anda aqui, você vai vendo uma série de coisas, uma infinidade de plantas, cada uma mais bonita do que a outra, e que ela retoma, né, as características aí do nosso dia a dia, características da nossa infância, que ela relembra a casa dos nossos avós, as nossas casas, e mais ainda, né, criar um ambiente muito bonito, um ambiente muito favorável para o desenvolvimento, né, principalmente aí do paisagismo, a escolha, a questão das podas, a questão de adubação, de irrigação, que também é de fundamental importância para isso, né? E quando a gente fala em nutrição, eu tenho que pensar qual o adubo que é específico que eu devo utilizar. Nós temos um grande parceiro aí, que é a Valor Verde Fertilizantes, do nosso amigo Renato Sawyer, que eu utilizo sempre no meu jardim, né? O N-Humic, né? Esse N-Humic é um fertilizante foliar que tem, né, propriedades como o leonardita, ele tem um extrato de algas que ajuda no enraizamento, no desenvolvimento de novas folhas, estimula a produção, né? Eu tenho 10-10-10 líquido também, que eu tenho utilizado nos meus gramados e surtem efeitos fantásticos, né? Eu vou mostrar mais à frente no nosso curso e você vai ver, quando a gente utiliza aí os produtos da Valor Verde, o que nós temos utilizado, a forma com que eles têm se apresentado em relação ao produto, né? Então, vamos andar que a gente tem mais plantas aí pra gente ver, né? E daqui a pouco eu vou gravar uma parte só falando de quem? Falando das orquídeas. Já imaginou você com uma belezura dessa aqui na sua casa, né? Uma belezura dessa aqui compondo o seu jardim, compondo a sua coleção de orquídeas? Pois é, aqui, pessoal, cada uma mais bonita do que a outra, né? Nós temos elas aí em várias formas. Olha essa aqui, né? O Rafael está mostrando aí, olha essa aqui, olha os detalhes, né? Então, quando você olha o detalhe, você vê, né, cada uma mais bonita do que a outra, cada uma com uma característica mais diferente da outra. Olha essa aqui, né? Então, eu acho que é a manifestação das cores, das formas, dos estilos, né? A cor do róseo com amarelo, as pintinhas vermelhas lá dentro. Então, pessoal, é muito importante, né, a gente aprender a cuidar dessas orquídeas, ser uma planta de sol, ser uma planta de sombra. Olha isso aqui, olha essa, né? Quem não gostaria de ganhar uma orquídea dessa aqui, né? Eu, particularmente, ficaria apaixonado por uma orquídea dessa, né? Então,
perfeito, muito bonita, né? Com uma exuberância fora do comum. E pessoal, não é difícil cuidar, né? Eu acho que vai muito da questão da adubação, a questão da nutrição, o lugar onde ela vai estar é dentro de casa, são orquídeas, são no orquidário. Então nós vamos criar uma característica e vamos falar um pouco sobre isso, né? E nós vamos lançar um curso aí falando de cultivo de orquídea, né? Você que gosta de orquídea, você que é apaixonado pela arte de cultivar orquídeas, nós teremos um curso 100% online, né, falando de cultivo de orquídeas. E eu tenho certeza que você irá aprender muito sobre isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as orquídeas. Vamos andar mais um pouco. Vem pra cá pra gente ver, né? Me segue aí que nós temos muita coisa para mostrar ainda, né? E isso, pessoal, é só um pouco, né, do que a gente vai mostrar, vai falar no nosso curso, né? Os lírios, né? Os lírios também são muito bons, são plantas excelentes. E uma coisa, dentro do Feng Shui, né, a gente vai ver o seguinte, que o lírio, ele traz prosperidade. O lírio, ele dentro de casa, ele traz boas energias, ele filtra as energias negativas e transforma essas energias em positivas. Então, e o lírio, né, ele tem uma característica, ele gosta muito do ambiente interno. É uma planta que dá certo para colocar dentro de casa, né? Também chamado de bandeira branca ou espatifilhos, né? O lírio da paz, ele é muito utilizado dentro do paisagismo, principalmente dentro de casa, para trabalhar as energias e deixar ele bonito. Ah, eu não tenho espaço maior não? Eu tenho mini, né? Então eu tenho mini lírio, né? Esse caso aqui para vasos menores, ambientes menores, e aonde ele vai ficar super bonitinho na sua casa, né? Então você pode fazer composições com vasos, com uma série de coisas que ele vai dar certo. Uma outra planta para interiores é o pacová, né? A gente vai falar um pouquinho do pacová também, ou pacovã, né? Também é uma planta que cresce bem, ela gosta de meia sombra, vai bem dentro de vaso, vai bem dentro de casa. É uma planta de fácil cuidado, porque ela não gosta de ambiente escuro, ela gosta de ambientes sombreados, que pega luminosidade. E as folhas dela podem chegar aí 50, 60 centímetros, né? E torna o ambiente cada vez mais e mais bonito. Depois eu vou ver se eu acho uma grande ali para mostrar para vocês, certo? Vamos andando que tem mais coisa aí. Bom, olha que bacana, né? A gente falando aí em composição de cores, formas, texturas, né? E lembrando a casa da avó também, é a questão dos antúrios, né? Quem na casa da avó ainda não viu um antúrio, né? Não se lembra do antúrio na casa da avó. E geralmente na casa da avó era esse rosinho aqui, né? Na maioria das casas tinham, elas enfeitavam eles, né? Colocavam num vaso. E o antúrio, ele é uma planta que lembra, ela é muito rústica, né? Ela é uma planta que ela se adapta bem ao ambiente e tem várias cores, né? Se a gente pegar, tem o rosa, tem o vermelho, tem o branco, tem o antúrio negro também, muito bonito, né? E a composição, lembrando, pessoal, ele é uma planta de meia sombra, ele não tolera muito bem sol pleno, né? Então eu, particularmente nos meus projetos, eu gosto de colocar ele em ambientes sombreados, que peguem luminosidade, que peguem a luz do sol, principalmente a luz da manhã ou do final da tarde, né? Para manter ele com toda essa estrutura bonita, né? Você vai ver que ele fica, é uma planta, o vigor da planta, ela é importante, né? Quando você for comprar, você selecionar plantas que apresentam alto vigor, alta coloração, né? Olha aqui, ó, uma planta extremamente vigorosa, com flores vigorosas, com folhas, livre de doenças, livre de pragas, e isso é muito importante. Ela vai bem dentro do ambiente doméstico também, né? Dentro de casa, e assim, super bacana. Do lado de cá, né, pedi para o Rafael mostrar, essa aqui, pessoal, são plantas para ambientes abertos, né? Então se a gente pegar aqui uma palmeira dessa, a gente tem as ixórias, né? As ixórias também, elas são plantas para ambientes abertos, até porque, né, a gente vai, dependendo do que você vai colocar, você precisa de colocar cor, você precisa de colocar movimento no seu jardim. E assim, e uma coisa que eu sou apaixonado, né, principalmente dentro da linha do paisagismo da jardinagem, é isso aqui, são as bromélias, né? Então gosto muito de orquídea, mas eu gosto muito de bromélia também, né? Então assim, as bromélias são plantas de meia sombra. Ao contrário do que as pessoas dizem, pessoal, né? Existe uma linha aí que fala que no interior da bromélia, mostra aqui, Rafael, no interior da bromélia
ela junta água e o mosquito da dengue se prolifera. Não é verdade, né? Então, no caso aí, ela tem uma substância que impede a formação e o desenvolvimento dessas larvas. Pode até começar a desenvolver larva, mas ela não vai até o final. E uma coisa que você, se você já tem a bromela em casa e quer, né, ficar livre né, principalmente dessas larvinhas, o que você faz? Coloca uma gotinha só de vinagre, né? Então você pode colocar vinagre balsâmico, aceto, qualquer um dos vinagres, coloca uma gotinha ali, né, de vez em quando, porque a acidez ou limão, né, e ele vai neutralizar esses ovinhos que porventura o mosquito colocar ali também, né? E as bromélias, ela tem de toda cor, né, de toda forma. Se a gente olhar, eu tenho ela com as folhas mais ásperas, assim, acinzentadas. Eu tenho elas, né, arroxeadas. Eu tenho elas com pintinhas, com manchas, né, toda lá diferenciada. Eu tenho essas aqui, né, que são um pouquinho mais rústicas. Ó, a aguinha lá no meio lá, ó. Então, e você pode ver que não tem larva nenhuma ali dentro, certo? Então, e isso é muito importante. Quando a gente olha, né, vê essa questão das bromélias, justamente por isso. É tomar cuidado e colocar aí o seu, né, a sua gotinha de limão, sua gotinha de vinagre, ou uma gotinha, né, diluída aí, de água sanitária também ajuda, mas eu não gosto muito não. Eu prefiro o vinagre ou o limão, que ele limpa e deixa bem limpinho o seu bromélia, né? Temos aí as plantinhas rasteiras, né? A gente vai ver que para fazer uma parte de formação dos canteiros baixos, a gente utiliza plantas rasteiras. No caso do antúrio, voltando, existem os mini antúrios também, que nessa época estão sendo muito utilizados aí para decoração de Natal, né? Muito bacaninha, muito bonitinho, né? Também dão um toque todo especial na decoração. E uma coisa muito interessante, pessoal, a vedete da agora, né? A maioria das pessoas tem os pequenos jardins, às vezes não tem espaço em casa e tal, né? E eles vêm para onde? Eles vêm para as suculentas, né? Então olha para vocês verem, os cactos e as suculentas tem várias formas, vários estilos deles, né? E cada um mais bonitinho do que o outro. E a gente vai ver que tem aí, o pessoal monta lindas composições utilizando os cactos, as suculentas, né? Eu vou mostrar para vocês, olha aqui, ó, olha a infinidade delas que tem, com formas, estilos diferenciados para todos os gostos. E aí você quer que tipo de planta que você quer, né? Qual deles você acha mais bonito? E aí em cima disso você vai ver qual delas se adapta melhor ao seu jardim. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda isso aqui, né? Então, são várias delas que a gente vai trabalhando e vai mostrando, né, dentro do trabalho, principalmente da jardinagem. Então, pessoal, é um universo infinito, né? Então a gente vai ver que elas, né, desde as orquídeas, as bromélias, as condimentares, cada uma ela tem um efeito diferenciado na nossa vida. Basta eu escolher o que eu quero, da forma com que eu quero, né? Olha que belezura isso aqui, Rafael, mostra aí, né? Então são, né, as orquídeas, cada uma mais bonita do que a outra. E a gente vai ver que uma casa com orquídeas, né, você chega em casa, tem um vaso bem bonito de orquídea, é outra energia dentro da casa. E eu quero novamente convidar você para participar do nosso módulo exclusivo somente de orquídeas, né? Você pode interagir comigo, mandar as suas dúvidas, as suas sugestões em relação à questão do cultivo de orquídea, quais, né, as variedades, a questão de adubação, a questão de nutrição, aonde colocar, qual adubo específico para a orquídea, a questão de adaptação, né, produção de mudas de orquídea, onde se consegue essas mudas. Quer montar um orquidário? Né, a gente passa as dicas para você. Então, em um módulo específico para orquídeas, nós vamos ter essa interação entre a gente, né? Vamos esclarecer as suas dúvidas, vamos levar um pouco de conhecimento em relação às orquídeas para você, né? E é muito bom saber que você está aqui comigo hoje. E não se esqueça, amanhã o nosso bate-papo é ao vivo, né? Vou esperar vocês às 7 horas para a gente trocar ideias, pegar as suas sugestões, porque tem um monte de coisas. E o nosso canal, pessoal, ele está ativo a partir de agora, né? Então criamos um canal aí no YouTube também, né, e no Instagram, para interagir com vocês, falar sobre as plantas, falar sobre nutrição, e é o que a gente vai estar falando, né? Vamos passar essas dicas aí em relação a isso,
quais são as principais plantas, quais são as melhores, de sol, de sombra, vamos montar um pomar, quero montar um jardim na minha casa, quero montar uma cascata. Então a gente vai falar bastante sobre isso, tá certo? Espero vocês amanhã, espero que tenham gostado das dicas de hoje.